Boa noite. Vamos dar início à nossa aula de Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação 2. E hoje o tema da aula é Tendência Progressista Libertadora. Sou Vicente Martins, professor do curso de Letras da UVA, Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará. Sejam todos bem-vindos. Vamos mergulhar nesse mundo das chamadas tendências progressistas, começando, talvez, por uma tendência forte, né, no âmbito das chamadas pedagogias críticas, progressistas, que é a tendência progressista libertadora ou a tendência de educação libertadora de Paulo Freire. Então, na aula de hoje, a gente vai dedicar um pouco a essa reflexão. Quais os objetivos dessa videoaula? Primeiro, situar a concepção educativa de Paulo Freire. Aliás, me desculpa, eu acho que não é uma concepção educativa apenas. Eu me corrigindo aqui. É uma concepção educacional. Eu não gosto muito desse termo educativo, porque, por exemplo, jogos educativos, aí tudo bem, né? Esse sufixo "iva" aí não se casa bem nas pedagogias, não. Então, é muito mais do que não é um jogo, não é uma técnica, Paulo Freire, é muito mais do que isso, é concepção de educação. Então, nós diríamos que é uma concepção educacional de Paulo Freire, entre as chamadas correntes pedagógicas contemporâneas e de tomar consciência da sua importância. Quer dizer, como é importante para nós que somos educadores, profissionais da educação em formação, como é importante ter informação sobre a concepção, a metodologia educacional, a proposta educacional de Paulo Freire. Segundo objetivo, descobrir os fundamentos políticos, críticos, emancipadores, humanistas, em particular, através da luta de Paulo Freire em favor dos oprimidos. Isso é muito importante. Isto é, um Paulo Freire que coloca a educação como uma estratégia de libertação daqueles que são desfavorecidos, daqueles que são marginalizados, social, politicamente e economicamente. Um exemplo nós vamos falar isso daqui a pouco, mas, por exemplo, o surgimento do método Paulo Freire no contexto dos anos 60, um contexto em que havia grande concentração de analfabetos, um contexto em que a educação dos velhos, dos idosos, daqueles fora da idade ideal, né, do ensino fundamental ou do ensino médio, aqueles que estão dentro daquele ideário, né, porque a educação tem um ideário de 0, a faixa, né, ideal, de 0 a 18 anos. Então, quem está com 19 anos, 21 anos, 30 anos, se ele não tiver concluído o ensino fundamental, com 20, 30 anos, ele vai fazer o EJA, que é um antigo supletivo. E da mesma forma, se ele tiver mais de 15 anos, se ele tiver com seus 19, 20 anos também, ou 30 anos, ou 40, 50 anos, se não tiver concluído o ensino médio, né, ele vai para o EJA também, o EJA de ensino fundamental, para fazer o ensino fundamental, e o EJA de ensino médio, que normalmente é ofertado pela própria educação, a Secretaria de Educação Básica, né, do Estado, e ele poderá fazer o seu ensino médio. É uma forma também, o objetivo da aula, de a gente apreender as aplicações práticas e seus impactos pedagógicos junto
das pessoas que vivem em condições desfavoráveis. Então, do ponto de vista prático, né, qual o impacto pedagógico que tem a metodologia? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu, enquanto pedagógico, aí está errado, viu? A minha digitação. Uma das coisas interessantes que eu quero colocar aqui para vocês é que o método Paulo Freire ele não foi realmente concebido para larga escala, né? Para atender os anos iniciais e finais do ensino fundamental, nem o ensino médio, nem o ensino superior, nem a educação superior. A concepção de educação de Paulo Freire é dirigida àqueles fora da idade própria, aqueles que estão fora da faixa ideal, né? Aquela que eu fiz referência agora há pouco, e que são relativamente excluídos. Normalmente são trabalhadores que entram no mercado de trabalho desde cedo, por uma questão de sobrevivência, e se sentem enfadados, cansados, né, de retornar aos bancos do ensino regular. Então, o ensino regular ele se torna um ônus muito cansativo. Assim também como ocorre com a educação superior, eu tenho uma admiração suprema a todos vocês que estudam na UVA, principalmente à noite, porque normalmente passam o dia trabalhando ali no município, dá 4, 5 horas, e se organizam, se arrumam, já se preparando para vir para Sobral. Por vezes são 2 horas para vir, 2 horas para voltar, né? E isso não é fácil. Todo dia, né? Ao longo de 4 anos, ao longo de 5 anos, não é uma tarefa fácil. Eu reconheço. Bom, talvez valha a pena lembrarmos aqui algumas coisas, né? Primeiro, lembrar que nós passamos no nosso estudo pelas chamadas tendências liberais pedagógicas a saber, a tradicional, a renovada, a não diretiva, né? A tecnicista. E as progressistas, você tem a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. E há, certamente, uma nova pedagogia nesse mundo pandêmico. Com certeza, a gente vai ter que situar mais adiante, talvez nos próximos anos, a chamada tendência pedagógica do ensino remoto, né? Porque o ensino remoto não é o ensino à distância, não é a educação à distância, é ensino remoto. Então, não é aquela educação à distância EAD. O ensino remoto é alguma coisa diferente. Ele tem cara de híbrido, né? Ele parece com cara que você dá aula presencial e depois oferece também um ensino remoto. Então, o ensino remoto ele é emergencial, é um contexto emergencial por conta, né, em razão da pandemia. Certamente, essas dimensões de interação síncronas e assíncronas, elas deverão ser consideradas certamente como uma tendência pedagógica desses anos recentes de pandemia, né? Nós já estamos no segundo ano de pandemia e a educação, as instituições, elas passaram, né, por essas experiências. Há um movimento de retorno presencial, mas ele é muito tímido, né? E a gente percebe que há um esforço, uma vontade, mas, ao mesmo tempo, a pandemia ela chega de forma avassaladora, né? Alguns países, como a própria China e os Estados Unidos, né, que estão ensaiando na França o retorno presencial, porque o retorno presencial às aulas, ela cria toda a dinâmica na economia do país, né?
Você vê que o movimento de ida das crianças às escolas tem implicações na economia, envolve todos os setores produtivos da economia. Sinaliza uma retomada da economia, o retorno às aulas. No entanto, a contaminação, o adoecimento de crianças, jovens, como está ocorrendo nesse momento, principalmente fora do país, Israel é um bom exemplo, né? Israel vacinou maciçamente a população, inclusive as crianças, mas com o retorno das aulas houve um adoecimento e se voltou mais uma vez a medida de distanciamento social. Mas isso é uma outra questão que não diz respeito ao nosso tema aqui. Substancialmente, as versões libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida com base na relação educacional e a ideia de autogestão pedagógica. Em função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal do que individual, né? E a questão também dos conteúdos são relativizados. Então, a prática educacional só faz sentido nessa perspectiva progressista se ela tem a ver com a prática social. E a prática social significa, sobretudo, estar junto ao povo, né? Se aproximar das necessidades da população. E aí é muito interessante porque Paulo Freire talvez se situa muito bem nesse contexto. Quer dizer, aquele modelo formal em que tinha a figura do professor como centro do conhecimento, aquele que transmite o saber, aquela situação muito formal, nós vamos ver agora os parâmetros, né, muito amarradinho, como é ainda a pedagogia tradicional, jesuítica ou religiosa, por exemplo, agora cede um pouquinho uma educação menos formalista, né? Uma educação não formal, sem muita hierarquia, que valorize, por exemplo, a aprendizagem no grupo, que valorize discussões, a participação em discussões, as decisões de forma mais democráticas, inclusive de conteúdos, né? Que devem ser ministrados ou que devem ser ensinados no âmbito do ensino regular. A pedagogia progressista ela tem se manifestado em três tendências, né? Uma libertadora, que é essa pedagogia de Paulo Freire, né? Ficou muito conhecida pela pedagogia de Paulo Freire. A libertária é uma mais radical, que ela é chamada também anárquica, né? Ela quebra um pouco e ela vai defender o modelo de autogestão e a crítica social dos conteúdos, que retoma a ideia, às vezes equivocada, né, de que a libertadora, a libertária, abandonou um pouco os conteúdos. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Mas a crítica social dos conteúdos, ela realça, mais uma vez, a primazia dos conteúdos, mas traz uma novidade importante, conteúdos em confronto com a realidade social. E a realidade social no Estado capitalista, por exemplo, é uma realidade de desigualdade social. Então, você imagina um ensino da língua portuguesa que estimule uma reflexão em prol de uma cidadania crítica, né? Um ensino de português que ajude a
a peticionar, né? Que ajude a pessoa a aprender a demandar direitos, a reivindicar necessidades das coletividades, das suas comunidades. Mas isso nós vamos apresentando aos poucos, né? Eu estou apenas fazendo uma apresentação aqui do leque. Paulo Freire, este ano, completou 100 anos, né, de nascimento. Comemoramos o centenário de Paulo Freire. É muito importante ter algumas informações. Paulo Freire foi de classe média, o pai era militar e a mãe dona de casa. Aliás, a mãe dona de casa e professora, a mãe dele era professora. Talvez, graças à mãe de Paulo Freire, ele tenha se tornado também professor, porque um diretor de uma escola permitiu que ele trabalhasse como uma espécie de monitor, né, em Pernambuco, para poder pagar a sua escola, né, poder bancar também. Então, ele estudou direito na Universidade do Recife, mas nunca exerceu a profissão. Isso aconteceu também com outras figuras, né? Às vezes, Paulo Freire é formado em direito e ensinou português. Num contexto que praticamente você nem tinha cursos de letras. Para vocês terem uma ideia, o curso de letras do Ceará mais antigo são dois mais antigos, que é o da UVA, porque ele é de 61, este ano ele completou 60 anos, e o da UFC, que é também de 61, mas é um pouco mais cedo e bem estruturado, né? A UFC ela montou realmente um curso, depois a UVA clerical, né? A UVA dos padres, essa UVA municipal, ela ofereceu o curso de letras, mas com a chancela da UFC. Pois bem, em 61, então, eu estou só citando o Nordeste, como ele foi tardio. Registro, né, realmente, do curso de letras, né, em 1934, na USP, né, e depois vamos surgindo nesse eixo sudeste, mas muito, muito solto, né? Aliás, desculpa, muito solto, não, muito agregado a outra coisa, letras e filosofia, né? Ali, cursos de humanas, mas aquele curso sem muita autonomia, sem o seu próprio projeto pedagógico. Pois é, e Paulo Freire, desde cedo, foi ser professor de língua portuguesa. Isso sempre foi comum, professores de outras áreas migrarem, né? Isso aconteceu muito no nosso estado, no Ceará. Muitos professores da área de filosofia, depois voltando-se para o ensino da língua portuguesa, num contexto que você tinha poucos cursos, ou quase nunca se tinha, né? Então, você imagina num estado que não tem curso de letras e você precisa ensinar a língua portuguesa. Para vocês terem ideia, né, eu fiz um levantamento histórico do curso de letras de Sobral, da nossa UVA, e no início não tinha ninguém formado em letras. No início, em 61, ninguém tinha curso superior. Aí é uma longa história para contar para vocês, em outro momento, como letras surgiu, né, no contexto que nem os professores tinham curso superior. Então, você imagina, né? Um curso de letras formado, mas sem nenhum professor com formação superior. E para isso foi montado de forma muito inteligente. A igreja foi muito sabida, muito sábia, ao montar o curso de letras, né, com uma série de estratégias. Uma delas, para resumir, é muito interessante, porque o MEC, muito exigente com relação ao perfil, e a UVA sem aquele perfil, porque
A gente tinha no seu professorado padres, na sua maioria, por exemplo, Padre Gonçalo, né, de Sobral, Mestra Anísia, e o curso não funcionava nesse prédio da Betânia, o curso de letras funcionava no Colégio Santana, inicialmente. Né? Então, praticamente um curso religioso, né? com todos aqueles padres e também contando com a Mestra Anísia, que eu tive a honra de conhecer. E é muito interessante que a igreja vai criando estratégias, né? Por exemplo, alguns professores eram ligados à Academia Sobralense de Letras, que eu participo, como uma forma de dizer, olha, ele não tem formação em letras, mas é da Academia Sobralense de Letras, né? Então, respaldava mais. Então, antes mesmo de se formar, já atuava como professor da educação básica, é patrão da educação brasileira, criou um método pioneiro de alfabetização de adultos e há uma acusação de doutrinação marxista. O educador teve seus direitos cassados e se exilou, né, durante, talvez, eu não sei se foi 15 anos, ficou em torno disso, 14, 15 anos, no exterior, em vários países, na Chile, tá, os países da América Latina, e também foi para a França, passou uma temporada também na África, durante o regime militar. E é muito interessante que Paulo Freire, né, tem essa acusação de doutrinação marxista, e eu não sei se isso, eu até conversando no ano passado com o Fechão, com alguns linguistas, que inclusive conheceram, foram amigos do Paulo Freire, e um deles, Valdemir, me até ele dizendo, olha, ele não é assim não, né? Não era tão sectário, não. Para vocês terem ideia, quando eu fui fazer educação, mestrado em educação, um critério para ser aprovado era ter que ler Marx. Eu jamais pensei que para fazer mestrado em educação eu precisaria conhecer a obra de Marx, né? Conhecer Althusser, essas figuras marxistas, não saber. Fui, me preparei, entrei, mas quando nós entramos, o pano de fundo das discussões não é ser marxista, é ser marxiano. Isto é, fazer com que aqueles parâmetros de explicação da realidade que Marx utilizou, eles sejam aplicados à educação. Só isso. Então, alguém até esses dias me perguntou assim, você gosta muito de direito, né? Por que você não fez direito? Por que você não fez direito? Não, eu realmente gosto do direito, estudei há algum tempo, mas eu transformei o direito como uma forma, estratégia de entender mais a educação. Quando eu fiz um mestrado em educação, fiz nessa linha de direito educacional. Aí fui estudar a teoria do ordenamento jurídico. Fui estudar Norberto Bobbio, por exemplo. Fui estudar, e gosto muito até hoje, né? Para entender o ordenamento educacional. Às vezes você vai a uma ciência, você tem uma aproximação interdisciplinar com a área, como uma forma de discernir mais aquela realidade que você está dando conta. E aconteceu talvez isso certamente com Paulo Freire, né? A doutrina marxista não era uma doutrina, digamos assim, partidária. Era bem isso. Ele não tinha como alvo disso, mas como forma de delinear uma realidade. Eu estava agora há pouco aqui o Paulo Freire, estava até, eu gosto muito dele, né, uma obra prazerosa, e eu gosto quando ele diz assim,
falando da concepção libertadora da educação, nos pressupostos, diz que os homens são seres da busca e sua vocação ontológica é humanizar-se. Quer dizer, eu vejo às vezes o Paulo Freire muito mais cristocêntrico, né? Aquela ideia mais bíblica mesmo, cristocêntrica, do que mesmo marxiano. O próprio discurso dele é um discurso, não é mítico religioso, mas com todo aquele aparato bíblico, né? Você dizer que o educador busca a humanização, né? Isso é muito forte, e é muito religioso, é muito bíblico. Isso é um Paulo Freire que a gente precisa conhecer, esse lado que se volta aos oprimidos, como Cristo também. Para quem é cristão, sabe disso, que ele se voltou exatamente para aqueles oprimidos. A ideia de um Cristo encarnado entre nós é para ficar ao lado daqueles que sofriam, para dizer isso de forma bem próxima, né? Em carne e osso, para dizer, olha, eu estou ao lado daqueles que sofrem. Apesar de tudo isso, eu não estou aqui, não é o objetivo da aula, e você sabe muito bem, eu tenho posicionamentos, claro, políticos, não partidários, né? Não sou filiado a nenhum partido, e dialogo. Eu tenho muitos amigos que defendem uma corrente mais conservadora, uma mais progressista, e eu dialogo. Mas quando nós assumimos poder, quando nós entramos na representação política, né, chegamos à estrutura de poder, a gente precisa levar em conta que o nosso discurso ele não pode ser dirigido exclusivo a um público, né? Tudo bem, você entrou com aquelas forças, mas você representa o país como um todo. E aí, por exemplo, uma das coisas, por exemplo, assim, que a gente estranhou foi quando o atual ministro Milton Ribeiro assumiu, né, naquele contexto de muita politização e ideologização do MEC, e que o Milton Ribeiro chega e é um pastor, e diz, agora vai. E aí ele já começa com declarações, aí eu vou trazendo para vocês recortes, né? Declarações de Milton Ribeiro revelam mais um ministro despreparado para desafios da educação. Isso aqui não sei o que estou dizendo, né? De resto, o ministro, que é pastor presbiteriano, recitou o credo obscurantista de Bolsonaro, discorrendo sobre homossexualidade como produto de famílias desajustadas, os valores marxistas de Paulo Freire e o golpe de 64. Então, o cara já chega, né, o ministro, né, que inclusive é doutor em educação, já chega com certos comportamentos excludentes, né? Nós vimos declarações recentes do ministro atual, até com relação às crianças com deficiência, né? com limitações. Essas crianças atrapalham o ensino regular. E não é bem isso, né? Só quem não conhece a educação de perto, não está na escola, é que tem essa percepção. Quem está na escola sabe que, ao contrário, as crianças especiais, elas fazem diferença, muita diferença, de forma positiva na educação. Então, aquele já chega aqui com um discurso dos valores marxistas de Paulo Freire. Que valores são esses? Né? E a questão do golpe militar, né? Aí, quer dizer, vem sempre com um passado muito conservador. Também há muitos equívocos. Quando se fala Paulo Freire, aí você diz assim, não, na minha época, não sei o quê. Lembre-se que Paulo Freire,
ele se situa nos anos 60, a proposta dele nos anos 60, e ele está voltado de forma muito pontual para aqueles alunos fora da faixa etária, aquelas pessoas que estão fora da faixa própria da idade escolar. Então, o alvo dele é esse, né? Ele quis atender esse público porque era um público muito excludente. E é bem interessante colocar, eu estava lendo, eu não sei se foi esta semana ou anterior, eu estava lendo um artigo que mostrava exatamente que o índice, como é que a gente, porque às vezes a gente escuta assim, na minha época a educação era melhor, né? Aí como é que você sabe que é melhor? Aí você precisa pegar alguns parâmetros, financiamento, aí se vê que o financiamento não era essas coisas todas, né? Aí você vê altos índices de analfabetismo, então não é essas coisas todas. E a questão de reprovação, evasão, os índices apresentam índices altos. E Paulo Freire ele ficou incomodado com essa iniquidade com relação aos adultos, principalmente trabalhadores. Nessa matéria aqui, mostra uma fala do presidente, assim, que revela um pouco, né, da falta de informação. É uma matéria da Thalita Fernandes, também na Folha de São Paulo. Eu sou assinante da Folha de São Paulo e gosto desses recortes, né? Então, a partir de 2021, todos os livros serão nossos, feitos por nós, os pais vão vibrar, vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, vai ter lá o hino nacional. Os livros de hoje em dia, como regra, são um montão de amontoado de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Falar em suavizar, estudei na cartilha Caminho Suave. Você nunca esquece. Não é esse lixo que, como regra, está aí. Essa ideologia de Paulo Freire. Então, já vem, vocês lembram que o ministro falou antes em valores. Aí já o presidente está falando em ideologia. Será que realmente Paulo Freire está com a preocupação de ser um ideólogo da educação? Talvez não, certo? Então, há muitas informações, por vezes, distorcidas, né? Aí, há contraponto, há contra-exemplo também. E um dos autores, o Ricardo Henriques, coloca o seguinte: em vez de demonizá-lo, Paulo Freire, no caso, né, deveríamos reconhecer que temos Paulo Freire, um dos maiores pensadores na educação do mundo. Então, é um cara que pensou a educação. A maior prova disso, que ele é um pensador da educação, é a coleção de livros, a antologia de obras voltadas à educação. E que, associado a outros pensadores e atores sociais, incluindo professores e diretores, fundamentais para o avanço ensino-aprendizagem dos estudantes, podemos criar ações efetivas, para que essa educação exerça sua função de desenvolvimento cidadão da sociedade. Então, em vez de ficar transformando Paulo Freire em demônio, você precisa conhecer a obra dele. Em vez de você criar a priori, antes de conhecer seu método, um juízo de valor, que tal conhecer antes, certo? E aí você vai, talvez, ter uma epifania, né? Diz, poxa vida, o cara já sacava isso. Então, retomando aquela história, conversando com um professor, que está aposentado agora, mas muito inteligente, muito dedicado, de linguista, e a gente conversando com Paulo Freire, ele dizendo que foi amigo do Paulo Freire, e colocando, ele disse, olha, eu não vejo esse Paulo Freire, nem ele queria ser assim, esse ideólogo, né? E está preocupado com questões de educação, com questões de metodologia. Ele é um professor mesmo, né? Então, você não está usando uma bandeira. Claro
que o que ele defende pode ter realmente acolhida. E aí eu achei importante apresentar o que eu chamo aqui de decálogo do pensamento de Paulo Freire. Eu vou apresentar rapidinho para vocês. Então, qual a primeira lição de Paulo Freire? É que o conhecimento deve se constituir, desculpe, numa ferramenta essencial para intervir no mundo. Então, em vez do conhecimento ter valor em si mesmo, a novidade de Paulo Freire, a primeira lição, é que este conhecimento que a criança recebe na escola, que o jovem recebe na escola, que o universitário recebe na universidade, ele deve intervir no mundo, ele deve alterar esse estado de iniquidade. É mais ou menos aquela situação, por exemplo, um médico, ele se forma preocupado não em ficar rico, mas também de ter um papel social na sociedade, né, nas comunidades. Um profissional de direito se forma também para combater a injustiça social. Um professor se forma para oferecer um ensino que construa um pensamento próprio, que transforme um profissional em um profissional com autonomia didático-pedagógica, né? Consciente do que está fazendo. E, para isso, Paulo Freire diz que conhecer é descobrir e construir, não copiar, como na pedagogia dos conteúdos. Então, aprender para ele, conhecer, não é reproduzir o que tem no livro e que atende unicamente aquilo que foi estabelecido naquele texto ou naquela aula expositiva do professor. Então, deve ter uma perspectiva libertadora, avançar um pouquinho. A escola não pode ter um comportamento de uma empresa, porque o mundo capitalista faz com que a escola tenha a mesma estruturação de uma empresa. Às vezes é uma estruturação tão complexa, né? Se você pensar a escola, a lógica da escola, tem um diretor, aí tem um vice-diretor, diretor financeiro, tem um coordenador pedagógico, tem um coordenador da área. Na verdade, uma empresa. Olha, cadê os resultados? Se você notar as avaliações externas que as escolas, os sistemas públicos têm valorizado muito, criando ranking, né? A Sobral está em primeiro lugar, o Ceará está em primeiro lugar, a educação tal está em primeiro lugar, criando um ranking nacional, estadual, municipal. Como isso mostra um comportamento muito próximo de concepção empresarial de empresa. Pois não, tem alguém que levantou a mão. Agora eu aprendi, viu? Quando você levanta a mão, sai um barulhinho aqui. Eu fiquei atento e disse, não, eu não preciso estar aqui. Na hora que der um barulhinho, é alguém levantando a mão. Pronto. Pois não, Rafael. Professor, o senhor falou agora há pouco a respeito dessa correlação da empresa com a escola. Eu não sei se os colegas aí, eu acho que eles atuam como professores, muitos deles. E eu não sei se já tiveram a oportunidade de passar aquelas provas. Eu acho que é SPAES, SPAEB, enfim, tem um monte de nomenclaturas aí. E pelo menos aqui no meu município, uma vez tive a oportunidade de passar essas provas, né, em outras ocasiões, e eu percebia que assim, os professores, para quem conhece sabe, eles não podem, né? Eles não podem, tipo, permanecer na sala ensinando, tipo, ensinando os alunos, dando aquela velha força, né? E aí, o que a gente vê muito é o pessoal tenta, pelo menos aqui acontece isso, gente. Eu estou falando de experiência que eu passei. Eles tentam, tipo, burlar
de alguma forma, não porque eles pensam no aluno, mas porque eles querem que a escola se destaque, como o senhor bem falou agora há pouco, mas assim, de uma forma que não é o convencional, né? O correto, né? Porque, de certa forma, a avaliação ela serve para poder ver até onde o aluno assimilou o conteúdo, né? E às vezes eu percebia isso, né? Que eles queriam, porque queriam que aquela escola se destacasse, porque tinha um prêmio. Eu não sei se esse prêmio era em dinheiro ou coisa parecida. Quer dizer, às vezes os agentes que trabalham ali, que são responsáveis, eles às vezes digamos assim, se auto-enganam, né? Porque aí é uma maneira de mostrar, de certa forma, a incapacidade deles de ensinar essa criança, esse jovem. Enfim. Eu vi muito isso aqui. Pois é, bem pertinente. Então, por exemplo, um sistema que nós chamamos, eu aprendi essa palavra há muitos anos, eu acho que foi ainda na graduação, eu lendo uma obra de didática e falando que a escola capitalista ela defende muito essa emulação. Então, o que é emulação? Essa disputa, né? Tipo assim, que é fruto, nós sabemos, da pedagogia tradicional, né? Cada um por si. Vai cuidar, não vai se importar com o outro, não. Como não se importar com o outro? É muito interessante que o outro também avance, aprenda, né? E que o outro chegue lá no fim último da educação. Mas é muito ruim quando a emulação, a disputa é para estabelecer ranking, né? E vai criando um sistema behaviorista de premiação. Apresente esses resultados que você ganha mais, bônus, né? Você ganha. Então, eu vejo que isso não é bom. Eu não sei se foi ontem ou hoje, um amigo meu, gosto muito dele, ele é do Rio Grande do Sul, é linguista também, é uma figura, inclusive, muito respeitada. E eu ia até levar ele para Sobral para dar palestra, mas aconteceu logo a pandemia e criou uma série de dificuldades. Mas ele participou até de eventos já organizados por mim aqui no sistema remoto. E esta semana ele super feliz, muito contente, porque a universidade dele, no Rio Grande do Sul, saiu agora uma lista das melhores faculdades de letras do Brasil, então a dele está bem situada, né? Uma universidade pequena lá no Rio Grande do Sul, mas está bem situada. Então, ele muito orgulhoso, não sei o quê. Tudo bem, teve a nota máxima, mas que tal olhar para aquelas universidades pequenas, né? Cujo o financiamento é muito encurtado, né? As verbas públicas que chegam ali de forma muito tímidas, de forma bastante tímida. Então, por que não olhar, inclusive as grandes universidades, né? Observar e poder também ajudar. E, às vezes, a ajuda é uma ajuda técnica. Isso vale para... Isso não é, por exemplo, eu vejo, se uma UFC, por exemplo, ela tem mais de 100 professores. Eu estimo, na área de letras, eu estimo que ela deva ter perto de 200 professores. Quer dizer, se você notar o trabalho de larga escala desse grupo, todos doutores, né, o peso que uma UFC dessa tem, como ela pode ajudar a universidade numericamente menor, como a UVA, né? Como ela pode ajudar? Como, né? Ela pode ajudar em muito, até na elaboração na orientação do projeto pedagógico, para a iniciativa de educação continuada, ela pode co-orientar, ela pode ajudar. Mas, às vezes, cada um fica no seu ranking, né?
fica no seu espaço, isso é ruim. Ora, quem faz esse ranking é o sistema capitalista. Né? Capitalista é uma empresa concorrendo com a outra, é um funcionário brigando pelo cargo do outro, pela função do outro. Ora, será que a gente pode... Paulo Freire tinha essa preocupação. Será que vale a pena a gente pensar numa perspectiva, se nós temos uma vocação para a humanização, será que o sistema capitalista nos humaniza ou nos cria um distanciamento, né? Esse distanciamento social? Como foi ruim a gente ficar distantes socialmente, ter uma proximidade física? Pois é, mas há um distanciamento econômico entre as pessoas de há muito tempo, que é um distanciamento social, socioeconômico, afetivo e cultural muito grande entre quem detém poder e aqueles que não detêm. Aqueles que são favorecidos economicamente e aqueles que são desfavorecidos. Bom, a segunda lição de Paulo Freire é que a escola precisa montar projeto, ela precisa ter dados, ela precisa fazer inovação. Ela não precisa só reproduzir o que está exposto. Talvez a maior contribuição de Paulo Freire, né, com sua metodologia, é dizer, olha, para esta turma eu vou coletar dados, mais adiante a gente vai falar sobre isso, informações, para trabalhar com essa turma. Eu até conversava esses dias, né, com um professor, e eu dizendo assim, eu não consigo dar uma aula, por exemplo, essa disciplina. No próximo semestre, se eu for ministrá-la, sinceramente, eu não consigo dar a mesma aula. É um livro que eu acrescento, é uma informação que eu preciso. Eu não consigo dar a mesma aula. E nem consigo dizer que que não preciso acrescentar alguma coisa. Até uma aluna, recentemente, no curso, disse assim, professor, vi uma aula sua sobre um tópico importante da linguística, eu estou colocando, de aquisição. Foi muito interessante. Como eu achei interessante, eu achei até mais rica do que agora. Né? Pode acontecer. Quem sabe, naquele período eu estava mais inspirado do que agora. O certo é que eu não consegui ser o mesmo. E também a turma não é a mesma. Vocês aqui de 2021.1, vocês não são a mesma turma que eu peguei, não. São cabeças diferentes e assim por diante. Então, o que eu quero colocar é que a segunda lição de Paulo Freire é que a escola precisa reestruturar o currículo. Não pode ser o mesmo currículo para 10 anos. Cada semestre, a cada ano, tem que repensar para onde está caminhando. E essa reelaboração da sua proposta pedagógica faz com que ela crie um sistema de inovação. A terceira lição de Paulo Freire é que ela precisa buscar sentido e transformar o aluno também curioso no tocante ao conteúdo que está sendo colocado. Ele não pode ficar naquela situação meramente objetal, só recebendo. Nós precisamos, na condição de docentes, atender também o centro de interesse dos alunos, né? A quarta lição de Paulo Freire é questões relacionadas à aprendizagem e às intencionalidades da educação durante o que ele chama de ação, reflexão e ação na educação.
Então, por isso que o tempo inteiro Paulo Freire está fazendo crítica ao que ele chama de educação bancária. Essa tendência liberal tradicional, aliás, todas essas tendências liberais que nós desfilamos aqui para vocês, ela recebe a crítica de Paulo Freire. Paulo Freire chama de educação bancária. O que é educação bancária? É aquela educação no livro sobre pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, né? Estou mostrando aqui, ele chama de educação bancária. Por que bancária? Porque o aluno que poderia ser, deve ser sujeito da aprendizagem, esse eixo ensino-aprendizagem, né? Que entra a figura do aluno, professor e conteúdo, esse processo ensino-aprendizagem, o aluno é objetal. Ele está ali unicamente para receber conteúdos. Então, ele vai refletir, a reflexão dele vai ser bastante precária, né? Ele vai ser só um receptor, assim como é um banco, né? Um banco ali, os bancos de hoje não, eles estão oferecendo créditos, mas a preço de endividamento muito alto, né? Os bancos, no fundo, estão sempre sugando dos seus clientes, mesmo quando oferece crédito. Quando ele oferece crédito, aí você recebe o dinheiro, mas entra num processo de endividamento. A educação crítica, que mostra a natureza de uma sociedade marcada de contradições, enxergar o mundo assim, nas suas entranhas, o mundo com as suas inquietações, o mundo com suas contradições, faz com que a educação crítica ela se torne uma prática de liberdade. Porque quanto mais nós temos conhecimento sobre questões importantes da educação, questões importantes da saúde, questões importantes de poder, mais nós somos iluminados. Claro que o que nós sabemos hoje da Covid é muito distante, já é bastante distante do que foi em março de 2020, inclusive em vacinas. Em março de 2020, a gente não cogitava imediatamente vacinação. E quando se falar em vacinação, dizia, olha, vai levar 3, 4 anos, não sei quanto, 10 anos, e a ciências, né, a farmacologia, as grandes empresas, né, as grandes farmácias mundiais, elas se apressaram de forma muito assoldada para atender às demandas mundiais. Uma outra coisa, a defesa da educação como ato dialógico, uma lição importante de Paulo Freire, né, que nós aprendemos no diálogo, na troca de saberes, a problematização e a interdisciplinaridade no ato educacional. Nós aprendemos uma língua portuguesa com texto de história, nós podemos desenvolver a língua portuguesa no enunciado da matemática, e nós aprendemos língua portuguesa conhecendo as ciências. E nós aprendemos a língua portuguesa sabendo das nossas necessidades ontológicas, né? Essas necessidades que atendem às nossas razões, às nossas motivações pessoais, né? Uma quinta lição é que a educação só avança com qualidade quando ela tem essa visão mais crítica. E esse conhecimento, esse saber sistematizado, tão valorizado pelas
pedagogias tradicionais, liberais, melhor dizendo, ele pode ser mediatizado pela compreensão histórica. Então, descobrir as razões de ser das coisas, desvelar o mundo com suas fronteiras ideológicas, com suas fronteiras econômicas, com esses liames de uma sociedade muito desigual, isso faz uma diferença muito grande, né? Faz com que a gente diminua esse nível de ingenuidade. Quando eu estou falando isso, me lembra muito aquela história de assim, não é porque Deus quis, é porque é assim mesmo. Não, não é assim não. Deus quer a nossa felicidade, a nossa liberdade. Não, tem alguma coisa errada assim, né? Não é para funcionar assim. É como uma vez eu estava com um professor numa escola dita tradicional, e isso no colégio militar, né? O professor e os alunos tiveram um bom desempenho, né? Eu tinha uma preocupação muito grande que os alunos se saíssem bem, né? Então fazia provas paralelas, fazia uma série de atividades, dava questões antecipadas também, isso já no colégio militar, olha, modelo de questão. E teve uma vez que a turma toda teve um bom desempenho, não de todo mundo tirar 10, mas as notas foram acima da turma. E um oficial chegou para mim e disse assim, tem alguma coisa errada, né? Porque não faz sentido que todo mundo tenha ficado acima da média. Tem alguma coisa errada. Aí eu disse, por que está errado? Não, porque 30% da turma tem que ser reprovada. Aí eu disse, por que, né, coronel? Por que? Quem inventou isso? Não, a pedagogia, as ciências da educação, aonde é que tem essa ciência da educação? Então você vai pelo, não tem isso não, ao contrário. Os alunos, a gente precisa criar as condições para todo mundo prosperar, tirar nota boa, né? O bom é tirar nota boa. Não interessa ficar, não tem motivo de comemorar. Não tem motivo de comemorar. Eu vou só citar um caso pertinho da gente. Eu nem sei como ficou esse aluno nesse contexto de pandemia. Tinha um aluno da Letras que ele já estava há 29 anos no curso. Eu vou repetir, ele estava há 29 anos no curso. Quase 30 anos, né? E se confundia com a própria história do curso. Então, antes de eu chegar à UVA, ele já estava lá. E eu fui tentar conversar com ele, né? E eu gostava muito dele, e fui me aproximar. E eu disse, eu acho você tão inteligente, o que é que está ocorrendo, né? Aí ele disse, professor, eu não me dou bem nas provas. Eu disse, mas por quê? Você não entende? Não, professor, não é questão que eu não entendo. Eu chego do trabalho e essa luz, eu tenho um problema de visão, eu tenho baixa visão. Quando eu chego, eu preciso ficar olhando, isso na uva, eu preciso ficar olhando para essas árvores, para afastar um pouco essa luz. Aí eu entro aqui, aí eu entro na sala. Quando eu chego na sala, não é bem iluminada, eu fico procurando um local. Resultado, quando eu vou pegar uma prova, as letras são miúdas. Eu não tenho paciência, eu não aguento. Aí, quando eu soube isso, aí depois a sua prova será diferente. Aí eu me lembro que não, filho, você não vai fazer essa prova, não, eu vou fazer sua prova. Aí, quando foi na outra aula, ele fez a prova e eu coloquei no tamanho 20, 18, 20, tamanho bem grande, com várias folhas, né? Ele pegou e disse, agora eu tô lendo a prova.
Agora eu estou lendo a prova. E quando eu coloquei isso numa reunião, né, aí eu fui chamado a atenção. Não, tem isso não. Que conversa é essa? Né? Tem, o próprio aluno falou, né? Ele falou, ele disse, olha, eu sou querendo, eu trago até os exames que mostram que eu tenho essa deficiência visual. Ora, nós precisamos estar ao lado dessas pessoas que sofrem, né? E eu não posso ficar unicamente preocupado em transmitir meu saber sem saber como é que está o outro, como é que está essa recepção. E eu preciso me indagar a todo instante. Se esse aluno está tirando uma nota baixa, peraí, por que você tirou nota baixa? Ah, estava com dor de cabeça, então não vale. No semestre passado, eu tive uns 3 alunos com Covid. Professor, eu não respiro para fazer essa prova. Puxa vida. Teve um aluno que no semestre passado, ele tinha muita dificuldade de fazer a prova por escrito. Ele disse, eu não consigo digitar no meu celular, professor. E eu disse, e se for oral? Oral? É. A legislação, inclusive da UFA, permite que eu possa fazer uma prova oral, não precisa ser necessariamente escrita. E pode, pode. Aí eu mandei as questões para ele respondeu oralmente, tirou lá a nota dele, eu entendi o que ele falou, e ele ficou super feliz. Isso no semestre passado. Inclusive, um bom aluno. Esse deve ser o nosso trabalho, né? O Rafael chamava a atenção. Não é só questões de antecipação, é mediatizar o tempo inteiro os nossos conhecimentos na perspectiva de humanizar também esse ensino, certo? E compreender que aqueles que estão às margens, né, do conhecimento, que estão ali, como é que a UVA ou qualquer instituição fica com um aluno há 29 anos e não intervém? Não faz sentido isso. Professor, era isso que eu já ia lhe perguntar. Será que durante esses 30 anos não houve sequer digamos assim, uma preocupação por que esse acadêmico não avançava, se ele tinha alguma deficiência, no caso ele tinha um problema na visão. E será que isso nunca foi Eu acho que o professor travou. foi. A internet dele deve ter caído, viu, gente? Tudo indica. Pronto, voltei, né? Caiu. Peço desculpas aí, é coisa de internet. Rafael, eu cheguei a ouvir sua pergunta, mas se você quiser repetir, eu agradeço. Você perguntava assim, será que a UVA, a instituição, não teve nenhuma iniciativa, né, para ver, investigar isso, né? Um período de 30 anos, praticamente, é uma coisa, em termos de uma formação, acredito que o período fosse o mesmo, 4, 5 anos, é astronômico, né? Porque É, 30 anos dentro de uma universidade, na mesma graduação, bom, tem uma coisa errada, né? Quer dizer, não houve essa perícia, né? Esse olhar, o porquê de tantas reprovações.
Não, eu até conversei com ele, né, com relação a esse aluno, ele disse, não foi nem tanto reprovação, eu chegava a trancar. Quando eu via que ia ser reprovado, que não dava, que eu não conseguia compreender, né, eu saía. Mas, olha, Rafael, eu citei o caso da uva, né, coloquei isso no colégio, é difícil, né, é uma longa história, né, não é um caso isolado, não. Por exemplo, teve um período que eu fiz, pela os dados de vocês, eu sei, agora não, parece que sumiu mais, mas eu sabia, eu fazia esse levantamento, e nem era coordenador nem nada, para saber o tempo médio de vocês dentro do curso, né, dos alunos. Então, teve um semestre que eu observei alunos com 10, 15 anos já, né, com 9 anos, 8 anos, o dobro, né, do tempo. O cara passava 4 anos, estava ali o dobro, né? E aí, eu fiz esse trabalho, fui com a coordenação e fazer um trabalho compensatório, né? Acelerar os estudos. Mas para isso você precisa conhecer a legislação. Por exemplo, o ideal é esses alunos que têm baixo desempenho, ou que por exemplo, esse aluno há 30 anos dentro do curso, ele vai ter muito problema para sair. Por quê? Porque o projeto pedagógico dele, imagina 30 anos atrás, nos últimos 10 anos, sei lá, 15 anos, como o curso de letras passou por várias alterações, né, o projeto pedagógico. Então, ele nunca vai poder acompanhar. Se você não parar e fizer intervenção, ele vai ficando para trás. Bom, mas isso não é tão pacífico para você colocar isso mesmo no colegiado, no curso, mesmo na universidade. Isso não é tão pacífico, não. E vou citar um exemplo, que eu estava numa escola, dando aula, né, para encerrar um pouco, eu estava dando aula e um aluno, isso há muitos anos, né, no início dos anos 90, um aluno, ele pediu para ir ao banheiro. Fortezinho, chegou, professor, posso ir ao banheiro? Pode. Foi ao banheiro e voltou. Quando ele voltou, aí 2 minutos, 3 minutos depois, menos disso, aliás. 1 minuto depois, 2 minutos, ele levantou, chegou para mim, professor, posso ir ao banheiro? Eu disse, pode. E ele ficou, no decorrer da aula, o tempo inteiro, se levantando e ir para o banheiro. Em momento algum, eu parei. Porque se você chegar para mim, professor, preciso ir ao banheiro. Eu faço isso. Quando foi no intervalo, eu comentei numa sala, na sala dos professores. Rapaz, teve um aluno que passou a aula todo dia levantando. Eu estou preocupado com esse aluno. Eu não acho que ele está com saúde, não. Aí um professor de matemática, ele já faleceu. Ele foi muito competente, mas aí ele disse assim, olha, isso aí é malandragem. Aí você, malandragem, pessoal? É malandragem. Pois amanhã eu vou para essa turma. Eu quero é ver ele fazer isso. Se ele fizer isso, eu digo assim, pois vai ali para o canto e faça. Faça ali no canto. Na primeira vez eu deixo. Na segunda vez, vai ali para o canto fazer. E quando foi, eu tinha tido aula com esse aluno na quarta-feira, né, nessa turma de 7ª série. Quando foi na quinta, ele teve realmente a aula com esse professor de matemática. E chegou também com a mesma história. Pessoal, dá licença, eu quero ir ao banheiro. Então, quando foi na segunda vez, ou terceira vez, esse professor de matemática disse, pois vá ali para o canto, você não vai não, faça ali no canto. E ele foi para o canto da sala e fez xixi, e fez cocô, e desmaiou. Hoje eu tenho quase certeza, pelas características, que esse menino devia ter diabetes. Ele tinha com certeza ele tinha diabetes, certo?
Não era um tempo que tinha um diagnóstico fácil de diabetes, mas com certeza ele tinha diabetes, ou algum problema que teria que ter um atendimento médico. Então, nessa hora, o professor ficou desesperado, né? Ficou com um sentimento de culpa, aquela coisa toda. Então, nós devemos sempre presumir a inocência do outro, a verdade do outro. Ora, se um aluno está há 30 anos e diz que está com problema visual, você nem precisa de exame, você olha para ele, o óculos dele mostra. Se ele tirar o óculos, você não, já nota o alto grau ali, então é indiscutível. Precisaria, portanto, de um atendimento diferenciado, não é? Por isso, Paulo Freire talvez tenha sido esse pedagogo, esse educador preocupado com o atendimento diferenciado, né? No caso, para os adultos. Muito bem. Qual a nona lição? É importante a construção da memória coletiva. Nós aprendemos valorizando socialmente a nossa memória, a nossa história, né? É muito importante esse sentimento de pertencimento, né? Eu estou conseguindo passar aí para vocês o slide, que eu fiquei na dúvida agora. Tá sim. Tá sim, professor. Pronto. Então, por exemplo, às vezes o aluno diz assim, uma vez eu me encontrei com um aluno encontrei não, eu vi a apresentação dele, eu estava na UFC, e ele conversando e dizendo assim, eu terminei na estadual. Era um grupo se apresentando, eu terminei na estadual. Por que você me diz... Não, a UVA é estadual, mas a UVA não é UES. A UVA é a Universidade Vale do Acaraú. A UVA é a Universidade Vale do Acaraú. Então, você precisa ter esse sentimento telúrico. Eu tenho um respeito, grandes linguistas do Brasil, fora do mundo, tem muito, eu noto que tem uma reverência ao meu trabalho. Meu trabalho chegou na Europa, há muito tempo já, chegou à Europa. E eu não digo que sou da estadual, não. Eu digo que sou da UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, situada em Sobral. Então, Paulo Freire tem essa preocupação. Nós precisamos pensar a construção da memória coletiva. Nós precisamos valorizar o nosso pertencimento, né, de onde esse sentimento telúrico. Nós somos latinos, nós somos brasileiros, nós somos cearenses, nós somos sobralenses, nós somos... de cada uma das cidades de vocês, a gente precisa valorizar, não é? Eu preciso ter orgulho. Eu sou de Iguatu, de uma localidade, num sítiozinho, sou lá, sim, sou. E quem quiser me acolher, precisa me aceitar com a minha história, com as minhas limitações, com a minha memória social, com a minha memória coletiva. Então, Paulo Freire estava muito preocupado com essas questões. Esta obra dele aí, Pedagogia do Oprimido, é a obra principal para apresentar a sua metodologia, é a obra que eu tenho aqui em mãos, para apresentar a sua pedagogia libertadora, também chamada pedagogia problematizadora. Eu errei aí, viu? Tem pó, mas é pró, viu? Está errado aí. Problematizadora. Então, essa concepção problematizadora, ela você pode chamar também método libertador ou problematizador.
você pode chamar. E aí, a grande ênfase na contribuição de Paulo Freire é no seu método. E eu fiz questão de colocar método aí no grego. O que é método? É um caminho. A palavra método vem do grego, quer dizer, é um caminho para se chegar a um fim. Então, Paulo Freire ofereceu uma metodologia, um método para se alcançar a alfabetização. A alfabetização de quem? Dos adultos, que são normalmente excluídos do sistema regular de ensino. E a sua metodologia ela tem 3 parâmetros importantes, né? Características importantes. O estudo do contexto, a seleção de palavras e a criação de situações existenciais típicas para o grupo. Então, como é que aparece o estudo do contexto na metodologia dele? A partir de conversas informais. Então, aqueles educadores vão até aquelas comunidades e passam a conversar informalmente. E a partir dessas conversas, à guisa de um pesquisador, vai observando quais são as palavras mais frequentes ali e vai fazendo o levantamento, ou atlas, né, digamos, do universo vocabular daquela comunidade ou daquele grupo que chega à busca da alfabetização. Um segundo momento da metodologia paulo-freireana é a seleção de palavras. Então, nessa seleção, precisa ter conhecimento de fonética e fonologia. Por exemplo, quais as consoantes que a gente está observando que aquelas pessoas estão apresentando mais dificuldade. Ontem, até numa aula de fonética, não sei se a aluna está aqui, mas ela levantava assim e disse, olha, eu tinha um aluno que ele não conseguia pronunciar Flamengo, time querido dele. Ele dizia Flamengo. Aí eu dizendo para ela, olha, não é a palavra inteira, é um segmento. Ele, em vez de dizer a consoante lateral, lhe, né, ele troca pela vibrante. Aí eu me lembrei em seguida, como eu tenho muito gosto nas formas linguísticas, que esta forma Flamengo nem sempre foi errada. No século XIV, não era Flamengo, era Flamengo. Puxa vida, né? Então, o que para nós hoje pode ser errado, pode ser considerado como erro, talvez no século XIV não era assim rotulado. Então, as dificuldades fonéticas são levantadas, isso vai ajudar, né? Não só na prosódia, como também na educação fonológica das pessoas, e a riqueza semântica, isto é, qual o sentido que você dá a essas palavras? Será que eu posso ampliar isso? Então, a metodologia vai nos ajudando nessas questões. Criação de situações existenciais típicas para o grupo. Então, a discussão da realidade em grupo e o enriquecimento do vocabulário durante a discussão. Porque isso é verdade, quanto mais a gente participa de grupos de discussão, e vocês sabem disso agora nas mídias sociais, mais informações a gente vai recebendo, né? E, às vezes, numa discussão em grupo, nós temos enriquecimento vocabular, é uma expressão que a gente aprende, é uma colocação, uma construção nova. Então, a metodologia é nessa perspectiva. Bom, de modo geral, tem aqueles parâmetros para chamar a atenção da metodologia paulo-freireana. O papel da escola, em que professores e alunos são mediados por uma realidade social, e dentro dessa realidade
se extrai o conteúdo, né? O contexto. Então, por isso que a escola deve estar próxima ao contexto de vida, de realidade desse aluno, e isso faz com que se torne libertador, porque o aluno vai ter consciência das suas limitações, desse modelo de Estado social que está sendo ofertado para ele, e a partir daí fica mais fácil para todos aqueles que estão envolvidos em questões da educação, ver como se dão, melhor dizendo, as relações do homem com a natureza, do homem com a sociedade. Então, esse é o papel da escola. Os conteúdos partem de temas geradores, por isso aquela ideia de se aproximar dos alunos, ter uma conversa informal. Por exemplo, vamos dizer que os educadores se aproximam de uma comunidade rural, em que a preocupação maior daquelas pessoas sem alfabetização, a preocupação dela é a mais primária possível, de sobrevivência. Está preocupado com a plantação, com as sementes. De repente, um tema voltado à agricultura, um tema voltado ao agrícola, ao rural, né, melhor dizendo, ele pode ser a base de um texto, ou da seleção de um texto para trabalhar com esses alunos. Os temas geradores, eles nascem, portanto, a partir dessa própria seleção de palavras que são evocadas pelos próprios alunos, né? Os métodos, eu já coloquei para vocês, é um método dialógico, em que se reconhece que o professor tem conhecimento e o aluno também tem conhecimento, e que o aluno é sujeito do seu saber, né? Esse diálogo ele precisa ser autêntico. Eu preciso reconhecer em você conhecimento, saberes, e você reconhece em mim muito mais do que autoridade. Você também reconhece em mim um agente, um ator importante de saber. Então, professores e alunos estão num nível mais horizontal. Para que a hierarquia, se nós estamos construindo juntos o conhecimento, certo? Portanto, uma das coisas boas no método de ensino paulo freiriano é autogerir a aprendizagem. Mais ou menos naquela situação em que eu chego para um aluno e digo assim, sobre essa questão, você não está respondendo legal, mas como você acha que poderia responder isso? Eu estou todo tempo preocupado em tirar do próprio aluno uma resposta. Eu vou guiando. Isso permite uma autogestão de aprendizagem. Bom, se eu colocar nessa situação, você vai responder? O pessoal acha que eu vou responder. Então, vamos tentar. Os fins justificam os meios, nesse caso, né? Se eu quero que você aprenda, eu crio todas as possibilidades para que isso prospere. Os passos da aprendizagem são essa codificação. Você fala e eu escrevo. O que eu escrevo vai ajudar na sua decodificação. E nós vamos problematizar esta situação. Vamos colocar isso num contexto de sociedade. Vamos viver isso. Aliás, nem precisa tanto esforço, à medida que nós estamos partindo da realidade. Então, toda vez que eu trabalho com a realidade do aluno, eu já estou imerso nessa realidade, né?
eu não vou precisar muito esforço, é diferente de eu trazer um material pronto, vamos pensar uma cartilha de alfabetização pronta, mesmo aquela a que o presidente fez referência, né, que marcou a época, mas já está prontinha, que pode não bater com a realidade dele. Já nessa metodologia paulo freireana, não tem nada pronto a priori. Tem as orientações, as diretrizes, mas nós vamos construir uma experiência nova de aprendizagem. E isso vai fazer diferença para a nossa prática social. O relacionamento professor e aluno é um relacionamento ou vínculo mais horizontal. Todo mundo se reconhece como parte do processo, e isso não diminui a autoridade do professor. Ao contrário, né? Aproxima as consciências. Os pressupostos de aprendizagem é que as questões de sociedade são questões que interessam para a educação. Por isso que eu posso levantar situação-problema. Vamos imaginar que eu esteja num ambiente de alfabetização a partir do método paulo freireano e que estou diante de agricultores e que eles estão preocupados com a questão de combater as pragas. E eu posso dizer para eles, levantar, como é que vocês acham que a gente pode resolver isso? É com algum tipo de veneno? Será que é interessante a gente ouvir um profissional de agronomia para orientar uma forma de plantio? Será que a gente tem algo, um veneno, digamos assim, para combater essas pragas que não tenha repercussão no homem, né? Que não danifique a saúde, não traga danos para o ser humano? Será que não tem alguma outra estratégia, né, de plantação para que as pragas não tenham vez? Vamos trazer um profissional? Então, a gente cria situação, problema, de modo a responder. E outro aspecto importante é que a situação, aí eu digo, não de partidarização, mas de engajamento e militância política. E isso não quer dizer que você vai ter que ser deputado, vereador, não necessariamente. O engajamento na militância política é um engajamento em questões da sociedade. E você não tem um alheamento, não ficar alienado diante de questões sociais. Enfim, e a manifestação na prática e escolar de Paulo Freire realmente se restringe à educação de adultos, mas nada impede de você desenvolver, de colocar isso para a educação básica regular, isto é, para aqueles alunos que estão dentro da faixa etária. Era basicamente isso que eu queria colocar. Tem muito mais para falar, claro, da tendência progressista libertadora, mas era basicamente isso que eu queria colocar na noite de hoje para vocês. Eu estou aqui à disposição para, já no finalzinho, né, tivemos essa dificuldade, estou aqui à disposição de algum questionamento. Caso alguém tenha, se sinta à vontade agora. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Muito bem. Não tendo mais perguntas, né, dou por encerrada a nossa aula. Boa noite, né? Nós tivemos essa dificuldade aí, mas tentamos concluir a nossa aula. Um grande abraço para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Boa professor. noite. Tchau. Boa noite, professor. Até a próxima. Até a próxima, amigo. Tchau.